Há histórias na Bíblia que transcendem a barreira entre a vida e a morte, e uma delas destaca-se notavelmente: a história de Elias, um profeta corajoso e destemido que viveu durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Naquela época, Israel era assolado por um dos piores reis que já governaram, um monarca chamado Acabe. Elias, um tibita de Gileade, na região da Transjordânia, foi chamado por Deus para enfrentar as adversidades daquele tempo. Embora não exista um livro específico dedicado à sua história, os livros dos reis cobrem diversos episódios marcantes de sua vida, destacando-o como um dos maiores profetas de Israel. O encontro épico de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo tornou-o famoso, mas sua importância vai além do renome. O rei Acabe incorporava o idealismo em um sistema que deveria seguir a vontade de Deus, pois os israelitas eram o povo escolhido. Entretanto, o país sofria devido à má governação. Elias, por outro lado, representava um domínio diferente. Ele não tinha conexões com o establishment político ou a família real. Sua habilidade de proclamar a verdade ao poder terreno, sem se deixar cooptar ou corromper, era notável. Era ousado, falando pela verdade, independentemente de quem estivesse no comando. Elias personificava um reino totalmente distinto, com objetivos radicalmente diferentes. Suas aventuras pareciam atingir o ápice, repletas de heroísmo quase inacreditável, mas ele permanecia humilde de coração. Sua vida, marcada por coragem e fidelidade, ecoa através das páginas da Bíblia, deixando-nos com um exemplo de ousadia, integridade e compromisso com a verdade divina. Mas Elias estava destinado a transcender todas as experiências conhecidas. Estava prestes a desafiar a própria morte, entrando na exclusiva categoria das partidas imortais. A imortalidade o aguardava. A iminente partida imortal de Elias para outro plano de existência foi revelada por Deus de maneira única. Embora os detalhes sobre como e quando isso ocorreria permaneçam um mistério, fica claro, a partir do contexto, que Deus comunicou a Elias sobre essa transcendental jornada. Esta revelação divina foi compartilhada não apenas com Elias, mas também com os filhos dos profetas, incluindo Eliseu, o confidente próximo e sucessor divinamente escolhido, conforme testemunharemos. O relato bíblico em 2 Reis 2, 12 nos transporta para o último dia de Elias na terra. Ele e Eliseu estavam retornando de Gilgal quando, no auge de um momento transcendental, o Senhor estava prestes a levá-lo aos céus, seja em um redemoinho ou numa rajada repentina de vento. Este evento divino era iminente, e Elias estava ciente da sua aproximação. Deus não apenas informou a Elias que isso aconteceria, mas também forneceu detalhes sobre como e onde. Essa revelação explicava a rápida movimentação de Elias em direção ao Jordão nos momentos finais. Assim, o profeta corajoso, impelido por uma força divina, dirigia-se ao local designado para sua partida transcendental, deixando para trás uma história de coragem e uma jornada que desafiou os limites da existência humana. Ao mergulharmos na narrativa, imaginemos a cena desdobrando-se conforme descrito em 2 Reis 2:2.6, na versão da Bíblia amplificada. Elias, impelido por uma missão divina, diz a Eliseu para ficar em Betel, pois o Senhor o enviará. No entanto, a resposta determinada de Eliseu revela sua lealdade inabalável. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Assim, eles descem para Betel. Os filhos dos profetas em Betel alertam Eliseu sobre a iminente partida de seu mestre. A resposta de Eliseu, firme e consciente, reflete a aceitação dos desígnios divinos. Em Jericó, a mesma cena se repete. A pergunta sobre a separação inevitável é feita, e Eliseu responde com a mesma certeza e pede que fiquem em silêncio. Chegando ao Jordão, Elias pede novamente a Eliseu que permaneça, mas a resposta de Eliseu ecoa com a mesma convicção: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Uma jornada espiritual e simbólica está se desenrolando, marcada pela firmeza de propósito de Eliseu. Gilgal, o ponto de partida, carrega um significado especial. Segundo Josué 4, foi o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzarem o Jordão para Canaã. Era o ponto seguro antes da invasão do território inimigo, e agora, Gilgal serve como o ponto de partida para a última jornada de Elias.
Betel, o lugar de oração, significa casa de Deus. Uma parada significativa antes do destino final de Elias, o Jordão, um lugar que não apenas simboliza a morte física, mas também a morte do ego e da vida própria. Eliseu, ao chegar ao Jordão, reafirma sua determinação: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar. O palco está preparado para um momento transcendental, onde a fidelidade e a devoção de Eliseu serão testadas até o último suspiro de Elias. À medida que a história avança, percebemos uma mudança na dinâmica entre Elias e Eliseu, que se desenrola notavelmente perto do Jordão, conforme descrito em 2 Reis 2:7-10, na Bíblia Amplificada. Elias, desde Gilgal, parecia tentar distanciar-se de Eliseu. No entanto, essa separação não era um ato de despedida, mas sim um teste para seu próximo sucessor, seu confidente próximo. Quando chegaram às margens do Jordão, o cenário mudou drasticamente, preparando-se para um evento milagroso. 50 homens dos filhos dos profetas observavam de longe, enquanto Elias, com seu manto, golpeou as águas do Jordão. De forma impressionante, as águas se dividiram, permitindo que ambos atravessassem em terra seca. Este milagre ecoa a passagem bíblica de séculos atrás, quando Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em segurança. Após a travessia, Elias, ciente de sua iminente partida, oferece a Eliseu a oportunidade de fazer um pedido. O sucessor pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Embora Elias reconheça que é um pedido difícil, ele estabelece uma condição: se Eliseu o vir sendo levado, seu pedido será atendido, caso contrário, não. Essa cena não apenas revela um poder divino extraordinário, mas também simboliza a transição do legado espiritual de Elias para Eliseu. A jornada espiritual desses dois profetas, marcada por milagres e testes, é um testemunho da continuidade do plano divino através das eras. À medida que a narrativa atinge seu ápice, as águas do Jordão separam-se, proporcionando a Elias e Eliseu uma travessia em terra firme. Elias, ciente de sua iminente ascensão, volta-se para seu amigo e faz a indagação: o que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me tire desta terra? 2 Reis 2:11, Bíblia Amplificada. Enquanto caminham e conversam, uma visão extraordinária se desdobra. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, surge repentinamente, separando os dois amigos. Elias, envolto em um redemoinho, ascende ao céu. Este momento único transcende a compreensão comum. Não era um momento de pregação ou profecia, eram apenas dois amigos íntimos, compartilhando uma conversa enquanto caminhavam. A carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu, e Elias subiu ao céu num redemoinho, descreve a Bíblia. Ele ascendeu aos céus instantaneamente, em um redemoinho poderoso. A transição de Elias para um plano celestial aconteceu de maneira rápida e sobrenatural. O impacto desse evento é evidente na reação de Eliseu. Ao testemunhar a ascensão de Elias, ele exclama: meu pai, a carruagem de Israel e seu cavaleiro", enquanto vê seu mentor desaparecer da sua vista. Em um gesto de luto, Eliseu rasga suas próprias roupas. Ao recuperar o manto de Elias, que caiu durante a ascensão, Eliseu volta para a margem do Jordão. Com o manto de Elias em mãos, Eliseu bate nas águas do Jordão e clama: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Miraculosamente, as águas se dividem, abrindo um caminho seco, permitindo a Eliseu atravessar. Este momento simboliza a passagem do manto profético de Elias para Eliseu, marcando o início de uma nova fase na jornada espiritual desses dois homens extraordinários. Ao testemunharem o poder de Deus agindo em Eliseu, os filhos dos profetas em Jericó reconheceram que o espírito de Elias agora repousava sobre ele. Em sinal de respeito, eles foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele. O contrato sem morte do ministério de Elias tornou-se aparente. A obra de Deus não morre quando um servo dedicado de Deus deixa este mundo. Eliseu, neste contexto, representa a continuidade do plano divino. Deus sempre tem um plano, e ele possui homens e mulheres ao longo das eras para dar continuidade ao seu trabalho. Eliseu, inicialmente surpreendido e assustado com a partida de Elias, logo compreendeu que Deus não ficaria frustrado ou desprovido de recursos. Ele se ajoelhou, pegou a capa do profeta e cruzou o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu.
Dessa maneira, iniciou seu próprio ministério profético. O plano de Deus nunca falhou, Elias saiu, e Eliseu entrou. Passamos agora para o segundo exemplo, Enoque, cuja história é encontrada em Gênesis, capítulo 5. Este não é o Enoque, filho de Caim, mas sim aquele que se tornou pai de Matusalém. Quando Enoque completou 65 anos, tornou-se pai de Matusalém, o homem mais longevo registrado nas Escrituras. Essa é a primeira menção de Enoque nas Escrituras, e sua história é notável, pois ele é conhecido por ter andado com Deus e, ao contrário de outros patriarcas, não experimentou a morte física. A história de Enoque destaca-se como um exemplo de uma vida íntegra e devota a Deus, culminando em um destino singular e sobrenatural que desafia as expectativas humanas. Esses exemplos bíblicos oferecem uma visão poderosa da continuidade do propósito divino e da obra de Deus ao longo das gerações. Ao explorarmos as genealogias da Bíblia, descobrimos que Enoque, notável por sua proximidade com Deus, era o bisavô de Noé. A profecia de Enoque é mencionada na carta de Judas 14, na Bíblia Amplificada, que destaca sua advertência sobre o julgamento vindouro do Senhor contra aquelas gerações. Enoque viveu na 7ª geração desde Adão, em uma época marcada pela decadência moral, nos dias de Noé. Ele se destacou entre seus contemporâneos, pois, enquanto muitos tinham apenas seus registros de nascimento e descendência, Enoque brilhava como uma lufada de ar fresco. Sua vida, embora descrita de forma concisa, carregava um peso significativo. Seu testemunho era atraente, não apenas como um homem apresentado como outros, mas como alguém que caminhava de maneira pura com Deus. A breve descrição de Enoque em Gênesis 5:18, 24, na Bíblia Amplificada, revela sua jornada única. Quando Jared, seu pai, tinha 162 anos, Enoque nasceu. Jared viveu 800 anos após o nascimento de Enoque, e teve outros filhos e filhas. Jared viveu ao todo 962 anos, e ao contrário dos demais patriarcas daquela época, sua vida foi interrompida pela morte. Enquanto isso, a vida de Enoque tomou um rumo especial. Aos 65 anos, ele tornou-se pai de Matusalém. No entanto, o que torna Enoque notável é o fato de que, ao contrário dos demais, ele não experimentou a morte física. Em um testemunho inspirador de comunhão íntima e dedicação a Deus, Enoque andou com Deus, proporcionando um modelo de vida que transcendeu gerações. A vida de Enoque ensina-nos a buscar uma comunhão íntima e companhia com Deus, mesmo em meio à decadência moral do mundo. Sua experiência especial destaca que, ao buscar Deus apaixonadamente, podemos experimentá-lo em uma dimensão transformadora. Enoque, ao longo de sua vida, manteve uma comunhão habitual com Deus, especialmente após o nascimento de Matusalém. Durante 300 anos, Enoque caminhou nessa comunhão, teve outros filhos e filhas, totalizando 365 anos de vida na terra. Sua vida era caracterizada por temor reverente e obediência a Deus. O relato bíblico enfatiza que Enoque andou com Deus de uma maneira tão íntima e constante que, ao final de sua jornada terrestre, ele não foi encontrado entre os homens. Deus o levou, marcando o que é considerado o primeiro arrebatamento documentado. A comunhão de Enoque com Deus foi tão profunda que a presença divina o envolveu, e ele foi simplesmente levado para estar com Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 11, celebra a fé exemplar de Enoque. Ele foi arrebatado e levado para o céu, sem passar pela experiência da morte física. Antes de ser levado, ele já tinha o testemunho registrado de ter andado com Deus e o agradado. O autor de Hebreus destaca a importância da fé, afirmando que é impossível agradar a Deus sem ela. Quem se aproxima de Deus deve crer em sua existência e na sua recompensa para aqueles que o buscam sinceramente e diligentemente. A promessa divina de cuidado e recompensa para aqueles que buscam Deus com sinceridade é refletida em 2 Crônicas 16:9. Deus observa atentamente toda a terra, movendo-se de um lado para o outro, para apoiar aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa promessa é uma grande garantia de que Deus sempre providenciará abundantemente para si mesmo e cuidará eternamente daqueles que o buscam com sinceridade e diligência. Como vemos na história de Enoque, que foi tomado por Deus sem experimentar a morte física, há uma esperança final para todos os crentes que depositam sua fé no Senhor.
A fé é um elemento central nesse relacionamento com Deus, conforme destaca João 4:23-24, onde Jesus ensina que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto muitos crentes enfrentarão a morte física, Enoque é um exemplo de triunfo sobre a morte, prefigurando a redenção final para todos os que creem. A esperança cristã reside na certeza de que, no final dos tempos, haverá um arrebatamento, conforme profetizado em 1 Tessalonicenses 4:13-18. Esse evento envolverá tanto os cristãos que já morreram quanto aqueles que ainda estão vivos, sendo todos arrebatados juntos nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Assim como Enoque foi tirado da terra, os cristãos no fim dos tempos também serão arrebatados no ar. Este é um evento que ainda está por acontecer, uma profecia registrada que traz consolo e encorajamento aos crentes. A promessa é que, no reencontro com os crentes que já morreram, todos permanecerão para sempre com o Senhor. Enquanto aguardamos esse cumprimento profético, Enoque serve como um precursor, simbolizando toda uma geração de crentes que não provará a morte, mas será transformada no arrebatamento. Seu exemplo é um testemunho da fidelidade de Deus em redimir e preservar aqueles que o seguem de todo o coração.